na liberdade com que Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo, em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Uma vez o Dr. Risse, que é o mentor da casa, ele trouxe, como sempre, traz profundas reflexões, e eu vou citar duas hoje. São reflexões que ficam ressoando ainda no meu interior e estão sendo trabalhados. Uma delas é que a gente veio com uma crença que Jesus foi aquele que nos salvou na cruz. Não foi isso que aprendemos? Jesus já nos libertou de todos os pecados. Nós trazemos isso de algum lugar, certo? Foi sendo construído ao longo da história. Porém, essa ideia, ela nos coloca num certo lugar de conveniência. E talvez até de submissão. Sabe aquele lugar da vítima? Da impotência? Frente ao mundo? Então, Jesus já me salvou de tudo, tanto faz. Eu posso sair daqui, né, trapacear, roubar, furtar, matar. E eu posso fazer. Não tem nada que não me prenda. Existe uma legislação. Eu terei que arcar com as consequências. Isso é fato. Mas eu posso fazer, concorda? E não faria sentido se Jesus já tivesse nos livrado de todos os pecados. Na verdade, Jesus veio para ser o nosso guia. Veio deixar a maior cartilha que foi escrita, né, na Bíblia, no Evangelho. Mas a vida de Jesus era esse guia e essa cartilha. E se a gente olhar para a vida de Jesus, a gente vê que a liberdade em Deus, traduzida aqui liberdade em Cristo, não é uma liberdade de facilidades ao qual nós queremos nos convencer. Uma liberdade de que, bom, já que eu sou cristão, eu deveria ter privilégios neste reino. Não, é uma liberdade de sacrifícios, de renúncias. E não necessariamente de renúncias externas, porque estas, acreditem, são mais fáceis do que as renúncias internas. A gente sabe, pela vozinha que existe na nossa consciência, o que está errado. A gente sabe. É que às vezes a gente prefere fingir que não sabe. E buscar, mas se for a vontade de Deus. Mas a gente não faz a nossa parte. Mas a gente espera que Deus faça dele. E com isso, a gente subtrai a força que Jesus veio mostrar para nós. A força que está no nosso interior. Se a gente parar para pensar, Jesus sabia, por exemplo, a lição nos convida a essa reflexão, Simão Pedro, ele sabia que Pedro o negaria 2 vezes. Ele fala, você irá me negar. Pedro diz, jamais. Ele sabia. E ainda assim, ele dá o lugar de honra a Pedro. Ele sabia que Judas o trairia. Em nenhum momento ele exclui Judas. Jesus nasce numa manjedoura e morre numa cruz, mostrando para nós que o caminho da simplicidade é o caminho do poder. E a gente ainda segue buscando a força. Que tudo seja a nossa forma, do nosso jeito, no nosso braço, né? E a gente esquece de resgatar esse poder que está dentro de nós. Não importa o que a gente tenha fora. Mas o que importa é o que a gente amealha dentro. Dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Que a gente possa ocupar o nosso lugar.
que talvez seja o mais desafiante dos lugares a serem ocupados, porque a gente quer ocupar a vida de todo mundo, dar palpite na vida de todo mundo. É que nem sal em excesso na comida. Ninguém gosta. Sem sal é horrível, mas coloca bastante sal para ver se consegue comer. E às vezes nós somos esse excesso de sal. A gente sabe resolver a vida de todos, mas ainda não sabemos fazer, ou não queremos fazer aquilo que compete a nós mesmos. Que Jesus nos auxilie nessa coragem moral, para que possamos tomar as decisões que nós já temos capacidade para tomar, mas muitas vezes ainda nos desviamos. Nos desviamos por caminhos tortos e que não percebemos que nos levam a maiores sofrimentos. Evitando sofrimentos, criamos outros muito maiores. Que estejamos com Jesus na certeza que Ele está em todos os segundos conosco. Uma boa tarde, bom tratamento.